Boa noite, bancários e bancárias. Sou Giovânia Moreira, presidenta do sindicato, e hoje nós estamos aqui no Momento Bancário e Debate para falar sobre a negociação que ocorreu, na qual a FENABAN apresentou a proposta. Para comentar um pouco a respeito das questões jurídicas, né, toda a preparação do calendário, para também falar sobre a situação dos bancos, nós estamos aqui com a doutora Cíntia Valente, que é advogada aqui do sindicato. Boa noite, doutora Cíntia, obrigada pela presença. Estamos aqui também com a economista do GESE, que assessora o sindicato, que é a Kátia Uehara. Boa noite, Kátia, obrigada pela presença. Nós vamos conversar um pouco sobre os próximos passos da campanha. Então, nessa negociação, vocês viram aí na folha bancária, no site do sindicato, a FENABAN apresentou uma proposta de 7,8% de reajuste para todas as verbas, sem diferença alguma, inclusive os tetos da PLR. E nós mostramos para vocês que essa proposta tem um aumento real de apenas 0,37%. É um aumento real rebaixado, né? Muito aquém daquilo que a gente está reivindicando e do que a categoria merece, do que o setor pode pagar. E nós também tiramos no Comando Nacional dos Bancários, porque a nossa campanha é nacional, portanto a gente tem um calendário nacional que é super importante que os trabalhadores bancários e bancárias do Brasil inteiro cumpram esse calendário para que a gente saia na campanha bastante unidos, bastante unificados. E esse calendário prevê uma assembleia que vai ser realizada amanhã, na quadra, no nosso caso aqui na quadra dos bancários, às 19h30. Essa assembleia nós vamos discutir a proposta, né? Vamos votar essa proposta. Nós estamos indicando a rejeição da proposta, porque ela não contempla o aumento real que a categoria reivindica, que a categoria merece, ela não aumenta os valores da participação nos lucros e resultados, e a gente vê o crescimento do lucro dos bancos. Ela não fala, não tem nenhum aumento, nenhuma valorização do piso da categoria, que é um piso baixo. A gente inclusive, já mostrou para vocês que na Argentina os bancários têm um piso maior, embora os bancos aqui no Brasil tenham uma rentabilidade muito maior, um resultado excepcional, né? E nós também, essa proposta também não resolve os problemas das condições de trabalho. Por exemplo, qual a nossa reivindicação para melhorar as condições de trabalho? É que tenha mais bancários para atender melhor a população, para diminuir a sobrecarga de trabalho que os bancários estão vivendo hoje nas agências. E também o fim das metas abusivas, que é um grande problema da categoria. A pressão, o estresse que vive o trabalhador bancário hoje, em especial nas agências bancárias, que têm metas a cumprir, isso é uma coisa que é desumana, está adoecendo a categoria, está gerando um estresse muito grande, e as consequências desse estresse são os transtornos mentais, o adoecimento, o afastamento. Depois, os dados do INSS mostram que isso já é uma epidemia na categoria bancária, os transtornos mentais. Bom, essa foi a proposta dos banqueiros. Como a gente disse, não contempla as maiores reivindicações dos bancários, e eu queria falar aqui com a Kátia, que é economista do GESE, um pouco sobre a situação dos bancos. Como é que está a situação do setor? Fala um pouquinho aí do lucro, da rentabilidade, né? Qual, desse primeiro semestre de 2011, eles têm alguma justificativa de ter receio, de apresentar proposta sem aumento real? Fala um pouquinho para a gente desse cenário dos ganhos dos bancos. Na verdade, o Banco Central, inclusive, divulgou ontem, Giovândia, o lucro líquido do setor financeiro, né, do primeiro semestre de 2011, e apontou um bom ganho dos bancos. Apontou mais de 59 bilhões de reais de lucro do primeiro semestre de 2011 em relação ao ano anterior. Quer dizer, um lucro líquido, ele já descontou todas as despesas e o setor financeiro lucrou 59 bilhões de reais de lucro líquido. Exatamente. Se você for observar o lucro líquido dos 7 maiores bancos, inclusive, que tiveram lucro líquido acima de 26 bilhões de reais, corresponde a 44% do lucro líquido do setor, ou seja, apenas 7 bancos
brasileiros, no montante mais de 150 bancos no Brasil, eles tiveram um lucro, representam um lucro líquido da proporção de 44%. Quase metade desse montante ficou para 7 bancos. Exatamente. Né? É uma concentração muito grande que tem no sistema financeiro hoje. Exatamente. Isso demonstra essa concentração. Então, a proposta que veio da FENABAN realmente ela é pífia em relação ao lucro que o setor tem obtido nos últimos anos e em relação também ao primeiro semestre de 2011. Se você for observar a rentabilidade do setor, também mostra como esse reajuste, a proposta do reajuste ficou aquém. A rentabilidade dos bancos estão acima de 20%, ou seja, o capital... Explica para o bancário o que é a rentabilidade. Lucro é uma coisa, rentabilidade é outra. O que é a rentabilidade? A rentabilidade é quanto você obtém de capital, obtém de lucro em cima do seu capital próprio, ou seja, qual o seu retorno na aplicação do seu capital, ou seja, um banco que aplica R$1 de capital próprio, ele obtém R$26 como lucro, ou seja, por exemplo, né, se for 26% a rentabilidade, ele obtém como lucro em cima de R$1, R$26, ou seja, é bastante rentável. Isso quer dizer que mais ou menos, a gente estava vendo a rentabilidade dos 5 maiores bancos, estava em torno aí de quase 24%. Né? Praticamente em 4 anos o banco, se ele acumulasse esse lucro, ele teria dinheiro para comprar um banco do mesmo tamanho, né? Dobrar seu patrimônio, só 4 anos. Se você for observar a rentabilidade do setor financeiro como um todo, ele gira em torno de 17%. Ainda é um percentual bastante alto. Isso porque tem mais de 150 bancos, você tem bancos muito menores, mas a grande concentração estão nesses grandes bancos. E esses grandes bancos, a rentabilidade deles é muito maior, né? Porque o Magnus fala muito isso na mesa de negociação. Não é verdade que nós somos o setor mais rentável, não é verdade. É verdade ou não é verdade? A gente pode dizer que os grandes bancos estão entre as empresas mais rentáveis, que têm a maior rentabilidade? Com certeza. As pesquisas que calculam a rentabilidade das diversas empresas do país mostram que os bancos são as empresas mais rentáveis no país. Porque a gente vê algumas empresas mais rentáveis, mas elas têm monopólio, né? E aí quando você não pode comparar duas realidades tão diferentes, né? Exato. Você não pode, por exemplo, comparar uma Petrobras, uma Vale do Rio Doce, empresas que têm ou um patrimônio líquido que é gigante, ou ao mesmo tempo, um monopólio do setor, como a Ambev. Você pega o setor de fumo, né? Fumo, bebida, praticamente tem uma empresa que domina o setor. Exato. Você não pode... Aí você teria que comparar uma outra grande empresa em relação àquela, né? Está falando de setores diferentes. Então, se você olhar o setor financeiro, ele realmente está numa situação muito bem, tem toda a condição de valorizar seus trabalhadores. E é isso que a gente quer na campanha salarial. Nós queremos a valorização salarial, queremos a valorização dos trabalhadores, das condições de trabalho, e isso precisa de mais contratações. Tem até uma pergunta que chegou aqui no debate sobre a contratação na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. Se isso está na pauta, se a gente está cobrando isso, né? Aí, sobre a falta de bancários no BB e na Caixa, vamos lutar pela contratação de novos funcionários? Claro, nós vamos lutar sim. Aqui é o Raimundo de Osasco que está perguntando. Nós temos que lutar e a gente já está lutando, não só na Caixa e no BB, porque hoje a gente entra nas agências bancárias de qualquer banco, os bancários estão reclamando da sobrecarga de trabalho, está falando que está faltando funcionário. Então, hoje é uma reclamação, é uma grita geral da categoria bancária que nós temos que cobrar, sim, mais contratações, né? Maior número de bancários nas agências, não só para acabar com a sobrecarga de trabalho, mas também para atender melhor a população, que é o setor mais rentável, né? Mais lucrativo, é um dos mais lucrativos da economia, tem que ter um retorno social, que é gerar empregos, uma qualidade de atendimento, diminuir as reclamações aí no PROCON, nos órgãos de defesa do consumidor, no Banco Central, e o que a gente vê é que elas têm aumentado, têm crescido essas reclamações. Nós também temos cobrado muito dos bancos o fim da rotatividade. E a gente vê, né, Kátia,
que as pessoas que estão saindo dos bancos saem com salário maior e os novos contratados entram com salário menor. Essa diferença aí passa às vezes de 30%, não é isso? Exato. Infelizmente, os bancos têm feito essa substituição da mão de obra, né? Utilizado isso como uma forma de abaixar o rendimento médio da categoria, por exemplo. Então, eles contratam trabalhadores no valor do piso e demitem trabalhadores com salários mais altos. Os bancos fazem isso para reduzir seus custos, que é outra reclamação nossa, né? Outra grande luta nossa é o fim da rotatividade. Isso acontece nos bancos privados e a gente mostra que o banco pode acabar com a rotatividade e continuar sendo lucrativo, como acontece com os bancos públicos. O Banco do Brasil teve um crescimento de quase 24% no lucro. A Caixa, quase 36% de crescimento no lucro. Então, tem estabilidade, e continua sendo um banco lucrativo. Então, garantir o emprego não tem nada a ver com redução de lucratividade. Muito pelo contrário, os trabalhadores mais engajados, a condição é que o banco tenha melhor produtividade e cresça mais. Então, nós vamos retornar agora no próximo bloco e a gente vai falar um pouco do calendário, da importância da participação, da unidade dos trabalhadores no Brasil inteiro, dos bancários e bancárias, para a gente sair da campanha vitoriosos. Tenho aspiração, no meu trabalho quero valorização. Eu tenho um coração, bancário não é máquina não. Não sou robô, não sou robô. Não sou robô, não sou robô. Não sou robô. Aqui dentro bate o coração, bancário não é máquina não. Sem metas abusivas, sem precarização. Aumento real é preciso, eu exijo mais a inflação. PLR justa, meu crescimento deve a minha participação. Meu PCC assim em dia, meu auxílio educação. Não sou robô, não sou robô. Não sou robô, não sou robô. Aqui dentro bate o coração, bancário não é máquina não. No meu trabalho muito mais segurança, minha saúde, alimento, minha refeição. Fim do assédio moral, fim da descomissão. Não sou robô, não sou robô. Não sou robô, não sou robô. Não sou robô. Aqui dentro bate o coração, bancário não é máquina não. Não sou robô, não sou robô. Não sou robô, não sou robô. Não sou robô. Aqui dentro bate o coração, bancário não é máquina não. Nós estamos de volta aqui no Momento Bancário em Debate, falando sobre a proposta que a FENABAN fez nessa última negociação e os encaminhamentos do Comando Nacional. Nós estamos recebendo vários e-mails dos bancários comentando a proposta, falando sobre a importância da gente estar mobilizados, né? Dizendo que estão mobilizados mesmo para participar da campanha. A gente tem aqui um e-mail falando o seguinte: importantíssimo também um reajuste significativo no Vale Refeição e Alimentação. O bancário está cobrando. Hoje, ambos estão péssimos, insignificantes para o gasto mensal. Não cobrem 50% do gasto. É verdade, nós temos cobrado muito isso na mesa de negociação. Essa proposta, inclusive apresentada pela FENABAN, aplica esse índice de reajuste igual para o Vale Refeição e Alimentação. O que a gente está dizendo é que tem que ter um aumento maior, inclusive porque já há algum tempo a gente vem cobrando uma valorização maior no Vale Refeição e Alimentação, porque ele não tem dado conta das demandas aí dos bancários. E o bancário está desembolsando muito do salário, né, para esse tipo de gasto, seja a refeição mesmo na hora do trabalho, e inclusive a alimentação.
Aí tem um bancário aqui que está lotado na agência Nova Barueri, da Caixa Federal, há 4 anos e meio. Trabalho no setor do FGTS pelo mesmo período. Durante todos esses anos, nenhum empregado aqui recém-chegado foi direcionado para o setor de FGTS PIS para aprender o serviço e me substituir na minha ausência. Sou sozinho. Bom, o cara está reclamando aqui da sobrecarga do trabalho, está falando que não tem ninguém para substituí-lo. E é muito importante ter, né? A espera pelo atendimento chega até absurdas 2 horas. Há muita reclamação. É aquilo que a gente está falando. Tem que ter mais contratação, porque às vezes a população não tem para quem reclamar, reclama para o bancário. Então, o bancário, além de tudo, né, de estar sobrecarregado de trabalho, ele ainda tem que ouvir toda a reclamação do cliente. Por isso, eu reforço aqui, esse companheiro da Caixa Econômica Federal está reforçando aquilo que o sindicato tem dito na mesa de negociação, que tem que ter mais contratação, tem que ter mais a bancária atendendo. Nós estamos falando disso também na mesa concomitante, na mesa específica aí do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, além da FENABAN, cobrando mais contratações, porque realmente a demanda nesses bancos tem aumentado muito e os bancários é quem estão sofrendo a pressão. Aí tem aqui um bancário falando que neste ano é importante, não cometeu o mesmo erro de 2010, quando aceitou-se a proposta que limitou o ganho de quem ganha mais de R$ 5.600, estava mais ou menos isso. Né? Na verdade, era quem ganha mais de R$ 9.100, ficou com a inflação, com a reposição da inflação. Aí ele diz o seguinte, que é importante que o sindicato, ele sabe, entende que o sindicato luta pela maioria, mas é importante que esse ano não tenha proposta nesse formato. Nós não reivindicamos isso ano passado. Né? Foi uma proposta que, ao final da greve, né, depois de 15 dias de greve, depois de muita luta, essa proposta veio como uma proposta final. Para a grande maioria da população bancária, foi uma proposta em ganhos reais, que teve avanços na PLR para todo mundo, enfim. Mas realmente nós não reivindicamos. Infelizmente, tem uma hora, depois de 15 dias de greve, você vai fazendo a avaliação do movimento nacional, e aí você tem que tomar uma decisão, e a gente entendeu que era uma boa proposta. Nós não reivindicamos, já deixa muito claro que nós não queremos uma proposta que limite os ganhos dos trabalhadores. Tem que ter aumento real para todos. Embora a gente entenda que tenha que valorizar o piso, que aí é outra coisa, quando você valoriza o piso, aumenta o piso, que está muito baixo, a diferença do menor salário para o maior salário no banco, às vezes chega a 400 vezes, né? Então, está uma diferença muito gritante, muito desigual, e a gente tem que aumentar realmente o piso da categoria, que é muito baixo. E, inclusive, quando você aumenta o piso, você vai pressionando os outros salários e vai aumentando o plano de cargos e salários. Isso também é fundamental. Então, aqui está a preocupação deles, já recebemos outros e-mails assim, e o que a gente tem dito a reivindicação nunca foi nossa reivindicação, foi simplesmente uma saída na campanha ano passado, mas não era a nossa reivindicação. E esse ano a gente já deixou muito claro que nós não aceitamos que os trabalhadores não tenham aumento real. Todo mundo tem que ter aumento real. E acho que a luta nossa tem que ser nesse sentido. Nós temos recebido aqui vários e-mails sobre a proposta. As palavras são inadmissível, né, brincadeira, vergonhosa, ridícula, descaso, inaceitável, absurdo, humilhante. E os bancários estão dizendo o seguinte, que essa proposta de 7.8 demonstra completo desconhecimento das necessidades econômicas dos funcionários, que tanto contribuem para o aumento do lucro dos bancos. Bom, é isso mesmo. Eu não sei se é desconhecimento das necessidades ou se é descaso mesmo dos bancos com a necessidade dos funcionários. Mas outro bancário fala aqui para a gente. Mobilização e greve serão nossas armas contra a recusa dos bancos em reconhecer nosso valor. Geramos lucro e não recebemos a devida compensação dos resultados. Bom, nós estamos tentando, há mais de um mês que a gente está na mesa de negociação. A gente agora também, depois de apresentar essa proposta não atende às nossas demandas, tem os principais itens de reivindicação dos trabalhadores não estão contemplados nela, inclusive o aumento real, que é insuficiente. A nossa orientação é assembleias amanhã, os bancários têm que aprovar a greve para o dia 27, porque precisa cumprir as formalidades da lei. Tem uma nova negociação na sexta, e os bancos têm um tempo para, inclusive, modificar a proposta e atender às reivindicações da categoria bancária. De qualquer maneira, a gente tem que cumprir as formalidades legais. Eu queria falar aqui com a doutora Cíntia. Doutora Cíntia, o que a lei de greve diz? Giovandia, a lei 7.783 de 89,
ela define um prazo de comunicação que as entidades sindicais têm que cumprir, né? De encaminhamento aos empregadores. Então, ela fala de, no mínimo, antecedência mínima de 48 horas da paralisação, da suspensão dos trabalhos. Então, seria esse prazo. Mas no nosso caso tem que ser 72 horas porque... tanto é que então, a lei fala antecedência mínima de 48 horas. Para os serviços essenciais, há essa previsão de 72 horas. Então, para evitar qualquer questionamento e qualquer alegação de ilegalidade da lei, nós cumprimos o prazo de 72 horas. Então, 72 horas antes da greve acontecer, tem que ter uma assembleia que tem que aprová-la. Sim. E é por conta disso que amanhã a gente vai fazer a assembleia para aprovar essa data, a greve a partir do dia 27, que dá o prazo para cumprir todos os prazos legais. E aí essa discussão que o comando fez, que o ano passado a FENABAN mandou uma carta aqui para o sindicato, cobrando, né, as formalidades legais, essa assembleia. Nós estamos cumprindo todas as formalidades e vamos dar ainda uma oportunidade que na sexta-feira, né, essa proposta seja alterada e que tenha contemplado ali as reivindicações da categoria bancária, né, principalmente na valorização salarial, principalmente no aumento da participação nos lucros e resultados, na valorização do piso, nas condições de trabalho, né, que inclusive, quando a gente fala de condições de trabalho, a gente está falando de mais contratações, a gente está falando do fim das metas abusivas, essa pressão absurda que vive a categoria bancária hoje. Isso é realmente abusar dos trabalhadores. A gente ouve depoimentos, aqui tem recebido vários e-mails, os bancários falando para a gente que recebe cobrança de manhã cedo, recebe torpedinho da diretoria no meio do dia e recebe cobrança no final do dia. Quer dizer, 3, 4 vezes por dia ele tem que passar o quadro, né, do cumprimento dessas metas. É diariamente uma pressão. E que tem gente que fala para a gente que tem que vender produto na festa, no final de semana, na festa da família, no churrasco de família. Entendeu? Então, assim, o bancário está tão pressionado que está pedindo socorro. E acho que a campanha salarial é um momento importante para a gente colocar esses problemas na pauta, mas tem que ter solução para eles. É isso que a gente está cobrando dos bancos. Solução para esse problema das condições de trabalho. Né? E nós temos que dar essa resposta para os bancos na Assembleia amanhã. E é importante a gente estar unificados nessa campanha, fazendo a luta, porque a nossa campanha nacional, isso nos fortalece, são 483 mil bancários no Brasil. Nós temos que estar todos juntos na campanha, cumprindo esse calendário do Comando Nacional, para a gente sair de mais uma vez de uma campanha com vitórias, com reconhecimento dos trabalhadores, com valorização salarial, melhoria das condições de trabalho. Esse é o nosso recado, chamamos vocês para a Assembleia, esperamos todos vocês na Assembleia amanhã, às 19h30, na quadra dos bancários, na rua Tabatinguera 192. Um grande abraço a todos, até amanhã e até a vitória.